Olá, está começando mais um videocast com vozes diversas. Aqui conversaremos sobre diversidade, equidade e inclusão. Esse é o primeiro episódio do ano e, como vocês já devem ter percebido, a gente está em um cenário novo. Pra gente agora, de fato, dar palco a temáticas que são tão importantes na sociedade nesse âmbito acadêmico. Hoje eu me coloco em um lugar de aprendizado e de escuta. Quero começar já pedindo licença às nossas convidadas e a quem está assistindo, porque, como vocês devem ter visto, o tema de hoje é A Mulher Invisível. Hoje dissertaremos sobre as invisibilidades nas quais as mulheres perpassam todos os dias. Agora, apresentando as nossas convidadas, eu começo com a Ana Célia, que é advogada civil, é professora da Católica, doutoranda de psicologia, mas está aí também no direito. Muito obrigada pelo convite. E também a mãe, né, que também é mãe. Essas convidadas de hoje são muitas em uma só. E agora, seguindo com a Giovana Mendes, que é aluna do curso de Direito, é cerimonialista e também é modelo. Obrigada. Aluna de Direito também da Católica. Isso. E agora a gente chega na Janaína Aguiar, que é mãe do Rodrigo, esposa do Emerson, é coordenadora da comunicação e do marketing aqui da Católica. Muito feliz com o convite, por participar desse momento tão importante para nós mulheres, né? Muito obrigado. Agora, seguindo com as perguntas, eu quero começar com Giovana, a gente que é, né, da geração Z e tal, que enfim, né, depois dos anos 2000, como que é para você essa questão da invisibilidade? Como você sente que ela se manifesta agora, nesse momento? Bom, é muito complicado, né? Falar assim, sendo tão nova, tão jovem e tendo mulheres tão fortes, tendo passado por tantas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, assim, a questão da invisibilidade, ela é um ponto muito mal debatido atualmente, é o que eu vejo. Nós falamos muito sobre o feminismo, sobre o local da mulher, só que a gente acaba esquecendo um pouco da visibilidade que a mulher tem que ter para estar naquele local. Por muitos e muitos anos, eu vejo que a sociedade brasileira esteve minando, né, ali, acobertando, os homens sempre muito presentes em todas as situações e as mulheres muito sobrecarregadas, com muitas ações, muitas tarefas, mas nunca ali na comissão de frente recebendo os aplausos. E eu vejo que, por conta disso, a mulher ela começou a ter que trocar um pouco deixar um pouco a sua feminilidade de lado e incorporar um pouco, a se parecer como os homens, a agir um pouco como os homens, para que dessa forma elas conseguissem ser vistas. E atualmente que nós conseguimos, pelo menos um pouco dessa visibilidade, nós estamos um pouco perdidas sobre o que fazer agora. Como voltar, como recuperar a nossa feminilidade sem sermos taxadas como fracas, como até mesmo por outras mulheres. E essa é uma pauta um pouco complicada de ser debatida, mas eu vejo que nós já passamos por muitas etapas e atualmente nós estamos tentando lidar com a visibilidade que nós conseguimos alcançar. E eu queria também saber de vocês, Ana e Janaína, como que é, tipo, da geração de vocês, né, que já tem há um tempo e tal, como que é, vocês que perpassaram por todo esse caminho antes de chegar aqui? Eu acredito que quanto mais antiga a história, mais difícil. Porque os passos iniciais, eles sempre são os passos mais complicados. No entanto, eu sempre olho pelo copo mais cheio. Eu acredito que quando nós olhamos para a Giovana e conseguimos verificar que ela está conseguindo tentar verificar o que ela vai fazer com os novos passos, é porque os passos que eu dei lá no início deram certo. Então, eu acho que começa por aí, eu sempre olho pelos passos pelo copo mais cheio, mas eu acredito sim que foram passos difíceis, não tem como a gente abandonar isso. A visibilidade da mulher, ela sempre vinha com aquela ideia de que você está por detrás do homem, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí já deve ter ouvido essa frase, por trás de um grande homem, não, é do lado, né? Só que a gente começou a ouvir essa frase, ao lado de um grande homem, por agora.
para resultar no que a Giovana está falando hoje. Então, os reflexos, a visão de hoje, a mulher que não se submete, a adolescente que quer fazer um curso que é majoritariamente masculino. A minha filha estuda nessa instituição, hoje ela está com 18 anos, ela está num curso que é majoritariamente masculino, que é o curso de Ciência da Computação. Então, na turma dela estão mais de 70 alunos e ela e mais 3 alunas são as meninas do curso. Então, o que acontece? A mulher não se vê nesse lugar? Não é um curso? Existe ainda curso masculino e feminino? Então, essa ideia que a gente tem que ver, ela é toda baseada nessa invisibilidade. E se eu descer um pouco mais o degrau, e não tem como eu fugir disso, eu não posso esquecer que a mulher preta está abaixo ainda dessa camada de visibilidade, porque eu vendi no Brasil 4 estereótipos para a mulher preta. Eu vendi o estereótipo da tia Anastácia, a mãezona, a mulher que cuida da casa, a mulher que provê o lar, mas sempre com o lado do cuidado, a doméstica. Eu vendi a mulata exportação, eu vendi essa ideia de que existe aquela mulher que está ali para poder servir. Então, a partir do momento que eu vendi isso durante muito tempo, eu, como mulher preta advogada dentro de uma faculdade, eu escuto até hoje, por um lado muito positivo, não um lado negativo, que ao final da aula as mulheres vêm para mim e falam: eu gosto da sua postura, eu gosto da forma como você fala, eu gosto da forma como você está aqui, eu gosto da representatividade. Mas isso é um reflexo de uma impossibilidade que foi plantada. Por que nós somos 56% da população e ainda somos poucas, né? Partindo desse princípio. Mas eu acho que estamos caminhando para uma mudança, isso é muito importante. E para você, Janaína, como que é essa questão, assim, de como que você enxerga a diferença no tratamento das mulheres e dos homens, principalmente considerando a sua trajetória? Eu vou pegar até um gancho no que a Ana falou. Eu sou engenheira civil também, de formação, e quando eu comecei, eu me formei primeiro em publicidade, e quando eu falei que ia fazer engenharia, eu tinha um namorado na época, e ele falou assim para mim: você não vai fazer esse curso, porque namorada minha não entra numa sala com esse monte de homem. Ou sou eu, é o curso. Tem 5 anos que eu sou formada em engenharia civil. Que máximo! Tem 5 anos. Trabalhei dentro de campo de obra, liderando uma equipe só de homens. Passei alguns perrengues, igual a gente passa, mas eu vim de uma criação de uma mulher muito forte, né? A minha mãe, a minha avó. Então, eu vim de um berço de mulheres fortes. Então, eu sempre fui muito forte. Então, era para ficar ali dentro do campo de obra e liderar aquele time inteiro que ria, ou quando você virava, soltava uma piada do seu corpo, da sua forma, né, do jeito que você falava. Isso nunca me oprimiu, né? E eu não sabe trabalhar com mulher, você quer sair, eu tenho outra pessoa para trabalhar. E como eu vim desse posicionamento, dessa criação, eu sempre me posicionei desse jeito. Então, eu não digo que eu sou invisível. Existem muitas mulheres que são invisíveis? Existem. Mas eu acho que, diante de todo esse cenário que a gente vive, a gente já conquistou muita coisa, como a Ana disse, e como a Giovana falou que vê. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu mais, porque tem muitas mulheres ainda que não querem avançar isso. A gente não se une. A gente vê uma união muito grande por parte do masculino, e as mulheres, entre si, elas ainda brigam e se disputam. E isso diminui a nossa força. Então, eu acho que a gente ainda não conseguiu uma visibilidade maior, lugares maiores, uma força maior, porque falta um pouco desse lado feminino também. A gente tem que trazer isso para cá, né? Então, eu vejo isso, eu vejo os dois lados. Eu acho que a gente evoluiu muito, como a Ana falou, tem muita coisa para evoluir, muita coisa para evoluir, e principalmente dessa parte desse preconceito masculino, de falas masculinas, vamos dizer assim, porque nem todo homem é assim, mas de falas masculinas. Tem lugares que é para homem, mulher não entra, aqui não cabe mulher cabe em qualquer lugar. E eu não digo para você hoje que eu vejo qualquer coisa que um homem faça que eu não faço, né? Então eu acho que falta muito isso nosso também, as mulheres se unirem e falar assim: eu não vou. E a gente levar esse movimento para talvez o próximo episódio não ser mais isso, mulheres invisíveis, mas as mulheres supervisíveis. Com certeza. Né? E a gente buscar esse espaço, que é a gente que tem que buscar esse espaço. E meninas, considerando que
praticamente todo mundo aqui faz parte da comunidade acadêmica. Eu sei que vocês têm a consciência de que existem muitas pesquisas brasileiras que falam sobre esse tema, né, que é a invisibilidade feminina, tanto na pesquisa científica quanto a questões, pegando um gancho, né, na sua fala, Janaína, que é da deficiência, a idade, a estética, a aparência. Como que vocês compreendem esse conceito da invisibilidade? Eu sei que é muito bacana, é importante a gente se colocar nessa posição do poder, de se ver como suficiente, se ver como uma pessoa que não há limites, só que durante esse caminho, com certeza, em algum momento, vocês já devem ter perpassado, cara, estou sendo invalidada, sabe? Queria que vocês compartilhassem, já aconteceu esse momento? É até engraçado, né, essa pergunta. Já aconteceu esse momento? Eu acho que dentro desse debate Inerente, né, a mulher. sempre vai ter, as perguntas sempre vão ser respondidas com sim, mais comum do que parece. Mas eu acredito que esse conceito de invisibilidade, ele é carregado por falta de reconhecimento. Muito disso. Tanto no quesito do reconhecimento próprio, porque muitas mulheres são incríveis, muitas mulheres fazem muito mais do que os próprios homens poderiam fazer, só que essas mulheres cresceram escutando e sendo moldadas em conceitos que não permitem que elas sejam como minha colega, que consiga identificar e se reconhecer. E além disso tem o reconhecimento dos outros. Eu vejo que isso que ela trouxe foi muito pertinente, muito forte, em que as mulheres elas realmente não se apoiam hoje em dia. Não somente hoje em dia, né, mas há um bom tempo já. Acredito que nessas lutas, que não são só uma, nessas lutas que nós enfrentamos, nós acabamos nos perdendo em quem era o inimigo. E a gente acabou somente focando em ser reconhecida, conquistar e aparecer, sair do invisível. E com isso nós acabamos trocando o inimigo e colocando outras mulheres nesse local de inimigo. E aí, a partir disso, a partir dessa luta tão constante que acabou se perdendo durante esse tempo imenso que se passou, as mulheres acabaram se perdendo mesmo, perdendo o objetivo do que era a luta em que elas estavam envolvidas, por que aquela luta acontecia e contra quem que seria aquela luta. É praticamente uma luta contra um contexto histórico. Sim. Fazer uma reparação histórica hoje. E vocês, meninas, como que é para vocês também essa questão de... vocês já perpassaram também por alguma coisa? Qual foi a situação mais marcante, assim, para vocês? A mim, eu acho que eu trouxe, né, no começo. Isso foi muito pesado na minha vida, né? Ele me colocou entre uma escolha e outra. É um absurdo, né? Abrir mão de um estudo, que sempre o estudo é muito bem-vindo, a gente sempre... Eu acho que esse foi o ápice, na minha vida pessoal, eu acho que esse foi o ápice. E dentro da minha vida profissional, eu venho em posições de liderança há muitos anos, né? Em várias empresas que eu passei, sempre coordenando. E por todos os lugares que eu passei, não sei se por ser mulher, não sei se por ser desta área de publicidade, de marketing, mas sempre estacionou dentro de uma coordenação. Quando a gente entra para galgar uma coisa maior, uma gerência, uma coisa, sempre tinha uma posição masculina. Eu sempre me reportava uma posição masculina. E que em 99% das vezes não entendiam absolutamente nada dessa minha área, né? Mas eu nunca consegui ir além desta coordenação. Nunca me deram um motivo, por quê? Não era por falta da posição da vaga, porque sempre vinham e colocavam uma posição masculina onde era para eu andar, né? E tinha tudo isso, tinha indicação de subir, tinha o porquê, as avaliações. Simplesmente isso nunca aconteceu, nunca acontecia. E quando a gente fala isso, talvez até muitas pessoas falam assim, é vitimismo, né? Ela está falando isso por um vitimismo. Às vezes ela nem era boa desse jeito, não, ela nem entregava desse jeito, a pessoa era melhor. Mas não é um vitimismo.
Eu não me anulei por isso, não baixei. Eu continuei trabalhando, continuo entregando e continuo tentando chegar a esta posição, né? Não vou parar com isso. Mas isso é uma realidade que acontece. E isso é uma situação que faz a gente ver isso, né? É porque eu sou mulher? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é essa. É porque eu sou mulher? Não é um vitimismo, mas a gente tem um histórico disso. E de certa forma, é uma ignorância A da gente nossa tem um histórico. sociedade quanto ao papel da mulher hoje, de uma forma injusta. Ela sempre tem que mostrar o dobro do que um homem comumente mostraria. E é pior quando você é mãe. Isso piora quando você fala que é mãe. O que já era difícil de subir por meritocracia, entra com... Ixi, é mãe. Vai faltar filho, escola, tudo quem vai, porque sempre quem vai é a mãe. Então, quando você tem mais esse cargo na sua vida, né? Quando você é mãe, você soma mais uma bagagem para conseguir alcançar os altos cargos, os posicionamentos mais altos, os melhores salários, os melhores... Enfim, o que o mundo profissional tem para oferecer de melhor. Ana, eu queria que você compartilhasse com a gente o que a lei diz respeito a essas violências. Como que a mulher ela pode fazer para se proteger? Bom, sempre a informação é o melhor remédio. Então, estarmos aqui falando sobre isso, eu sempre acredito na informação e na ação. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui, você se colocou no lugar de ouvinte quando começou o programa, e eu admiro muito essa postura da sua parte, eu acredito também que exista a ação a ser feita. Então, a legislação, ela prevê, assim como as cotas, ela prevê a necessidade de se colocar um número X de mulheres nessas posições. Então, na posição de CEO, na posição de gerência, nesses cargos de liderança. Mas eles não são respeitados, porque o cargo de liderança vai até um certo ponto, para depois ele ter que ter a administração máxima sendo feita por um homem. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito o conhecimento disso, porque muita gente não conhece, que a legislação tem essa previsão, e a necessidade de se buscar. Primeiro conhecer, para depois buscar o direito. Você fez uma fala aqui no início da nossa conversa que dialoga com a pesquisadora Collins, que ela diz sobre o termo interseccionalidade, que é justamente as múltiplas formas de violência que a pessoa ela pode passar quando ela, por exemplo, é uma mulher, mas ela é uma mulher preta, ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher preta, pobre, homossexual. Quanto mais camadas correspondentes à individualidade do indivíduo mesmo, da pessoa, ela está suscetível a perpassar por uma vida cada vez mais complicada. É uma questão complexa, mas o que vocês acham que a gente pode fazer para transformar essa realidade no nosso dia a dia? O que a gente pode fazer para fazer valer os direitos das mulheres? Eu vejo que essa situação ela é muito comum, né? Em que uma mulher ela não pode ser uma ótima profissional e uma mãe ao mesmo tempo. Eu não sou mãe ainda, mas eu vejo isso muito presente, inclusive dentro da minha casa, porque minha mãe, ela por muito tempo teve que se abster do trabalho para poder ser uma boa mãe. Então, assim, eu vejo que o apoio, ele é algo que deve ir além do que somente ser dito. Eu apoio você. O apoio ele deve vir quando uma mulher ela decide que ela pode e que ela quer ser uma boa profissional enquanto ela é mãe. Então, assim, chega até a ser engraçado porque quando se procura, por exemplo, estou procurando uma boa profissional. A sociedade exige que uma boa profissional não seja mãe, que ela não tenha uma vida social, que ela seja uma pessoa masculinizada, mas uma boa mãe não pode ser uma mulher que está ali focada no trabalho, não pode ter uma empresa própria. Então, assim, então tem área até para... Se eu for ser mãe, eu só posso ser mãe. Se eu for ser uma empresária, eu só posso ser empresária, não posso ter uma família, construir uma família. Então, assim, eu vejo que a mudança parte muito do apoio. Ao invés de questionar
e ficar colocando tantos empecilhos, mas você quer mesmo ter um filho, você não decidiu que você quer ser empresária? Por que você não apoia a escolha dessa mulher? Ela é uma mulher adulta, ela sabe o que ela quer, ela sabe do que ela é capaz, ela sabe até onde ela pode ir. Então o apoio, ele não deve vir somente com eu apoio você, mas e sim através de atitudes. Vocês já podem compartilhar também, assim, algum exemplo de quando vocês se sentiram, assim, esse apoio sendo efetuado, validado? Eu vi algumas vezes esse apoio não ser validado, e aí eu parei para pensar nisso. As pessoas falam muito desse posicionamento que as mulheres têm que ter. Não, você não tem que esperar nada, você vai, você pode ser tudo que você quiser, mas no momento de dar o apoio, não dá o apoio. E aí o que acontece? Quando você leva a criança para o trabalho, a criança começa a chorar, as próprias mulheres falam, ai, mas essa criança não tem mãe, não? Ela tem pai, mas ela necessariamente ela tem que ter mãe. E aí as mães que estão falando isso não pegam a criança para poder ajudar. Então o apoio vem muito da atitude que a Giovana estava falando. É necessária essa atitude partir da ação, não só de um homem, mas do todo, de uma mulher com outra e de homens em geral. Janaína, você perpassou por um ponto muito importante enquanto profissional, que é o trabalho paralelo com o papel de mãe. Como que é isso para você? Eu queria que você também compartilhasse uma perspectiva assim desse lado. Recentemente, eu estou como coordenadora aqui da área de eventos também. E às vezes, devido à quantidade de eventos que tem, eu entro 8 horas da manhã e vou embora daqui às 11 da noite. E recentemente a gente foi realizar as colações de grau dos alunos daqui, que formaram no final do ano. E aconteceu essa situação. Por 2 dias eu não vi o meu filho. Eu vou até pedir desculpa. É complicado isso para mim, mas é o que eu passo. O meu filho, ele tem 2 anos e meio, ele é um bebê. E aconteceu essa situação. Por 2 dias, a mãe dele trabalhou mais de 12 horas para realizar o sonho de alguns jovens. E ele não me viu. No final do 2º dia, quando eu cheguei em casa, eu estava muito cansada, e ele tinha deixado o bonequinho dele em cima do meu travesseiro. E quando eu cheguei em casa com aquilo, que eu olhei aquele bonequinho dele, foi muito pesado, porque ele tinha tentado me ligar durante o dia de vídeo e eu na correria do evento não consegui falar, e ele deixou. E era o bonequinho preferido dele, né? E quando ele brincava, ele sempre falava que era o super-herói que ia me proteger. Então ele deixou aquilo como para falar assim, mamãe, não te vi, não estou aqui, mas está aqui cuidando de você e eu passei aqui. Aquilo, eu estava num cansaço extremo da minha entrega, mas também numa alegria muito grande, porque foi uma entrega muito boa. Só que quando aquilo tudo bateu, veio uma culpa absurda que me consumiu. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? O meu filho tem 2 anos e meio, eu não estou vendo ele crescer, mas eu estou aqui me dedicando para realizar o sonho de outras pessoas, porque eu vi mães chorando felizes porque os filhos estavam realizando aquilo, as pessoas felizes. E todo aquele meu sentimento de, poxa, que entrega maravilhosa que a gente fez, que entrega linda, acabou porque eu falei assim, que mãe eu estou sendo para o meu filho, para o Rodrigo, né? Até que ponto eu estou sacrificando a minha convivência com o meu filho por isso. Então, quando eu trouxe esse ponto de quando é mãe é mais difícil, porque a sobrecarga de culpa de uma mãe, ela já é muito alta. E hoje eu estou em uma posição que me cobra muito, né? Eu lidero um time de 15 pessoas, são 5 áreas, então é uma coisa muito grande. E lidero mais a minha casa, mais o meu esposo, mais o meu filho. E as pessoas não veem isso por trás. E muitas vezes ainda quando você chega cansado, você não está num dia bom, né? Fala assim, ela não está entregando, tá vendo? Não aguenta, tem muita coisa para ela. As pessoas levam todo por esse lado. Mas ninguém sabe o meu bastidor da minha casa, né? O que eu estou abdicando de viver para eu estar fazendo essa minha entrega profissional. Não só uma entrega profissional, mas realizar o sonho de outras pessoas. Você abrindo mão do seu pessoal para poder, né, fomentar e viabilizar um momento especial para outras pessoas. Isso é muito, muito lindo. Janaína, muito obrigado pelo relato. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim, mas, como de costume, vou pedir para as nossas convidadas deixarem um recado no que diz respeito a gente enquanto
membros da comunidade acadêmica, vocês como cidadãs, a gente enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para fomentar um espaço mais acolhedor, mais confortável e mais acessível? Eu acredito que esse apoio e a invisibilidade existe porque nós não estamos sendo visíveis. Então, passemos a ser. Que os nossos currículos não sejam vistos como uma necessidade de preencher uma cota, mas como uma necessidade de se verificar a possibilidade da representatividade, a capacidade técnica e toda a possibilidade que as mulheres têm de alcançar. Então, nós podemos alcançar, sim, em pé de igualdade. Então, o recado que eu deixo é: contratem mulheres pretas, olhem esses currículos com carinho e, principalmente, sem limites, que possam alcançar e estar onde quiserem estar. Bom, eu concordo 100% com a Ana. Então, a minha mensagem vai ser voltada mais para nós, mulheres. Acredito que nós já sabemos que as pessoas não dão esse apoio. Então, chegou o momento em que nós devemos nos posicionarmos e realmente decidirmos o que queremos fazer e seguir em frente. Nós temos a mesma capacidade que os homens de tomar decisões referentes ao nosso futuro. Nós temos a mesma capacidade, inclusive nós podemos ter uma capacidade superior. Nós temos a mesma capacidade, nós temos o mesmo talento. Então, decidam o que vocês querem fazer e sigam em frente. Não esperem um reconhecimento, não esperem um apoio 100% dado daquelas pessoas que estão ao seu redor. Você sabe da sua capacidade, então siga em frente. Eu falaria um pouco também de união, né? Eu acho que deixaria esse recado para as mulheres. A gente precisa se unir mais, ser mais uma pela outra. A batalha sempre vai ter, né? A batalha sempre vai ter, essa diferenciação sempre vai existir, a desigualdade sempre vai existir, mas se a gente se unir e a gente lutar junto, a gente consegue diminuir, né? E é essa força que vai mudar. E para as mulheres que precisam fazer escolhas na vida, né, que principalmente impostas por homens, que elas sempre se escolham. Geralmente, as mulheres, quando elas estão nas posições de liderança, que é o meu caso, que elas têm essa oportunidade de estar à frente, quando elas se doam 200%, 300%, elas têm um porquê, um para quem. Então, essa é a nossa maior força. Então, agarre esse porquê, esse para quem, se juntem, dê as mãos e vão para cima. E vão para cima. Arrasou. Não existe limite para mulher nenhuma neste mundo. Antes da gente concluir, eu também queria deixar um pequeno parecer. Geralmente eu não faço comentários junto com os convidados, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. É que eu me identifico como... Estou ali, né, no grupo dos LGBTs, da comunidade queer. E a Giovana, ela fez um comentário no início da nossa conversa sobre o resgate da feminilidade. E, assim, eu percebo que toda vez que eu externalizo feminilidade, eu estou suscetível a também passar por situações delicadas, constrangedoras, e isso é muito tenso. Então, eu também queria deixar um parecer quanto a isso, porque a feminilidade também é inerente à minha existência, que eu não vou deixar de externalizar a minha personalidade, eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou deixar de vestir uma saia, eu não vou deixar de vestir uma roupa quando eu quero vestir, por conta da opinião de homens que não vão aceitar a gente em hipótese alguma. Então, assim, meninas, muito obrigado, essa conversa foi muito enriquecedora, e é um prazer aqui ter conversado com vocês. Antes de encerrarmos o nosso episódio, eu quero deixar um agradecimento em nome da nossa equipe, da produção, a duas mulheres incríveis e inspiradoras que ajudaram no nosso roteiro, Lorena Kuroda e Gabriele Garcia. Maravilhosas! O Vozes Diversas fica por aqui, e para você que está assistindo, aquilo de sempre, né? Não deixa de conferir os nossos canais oficiais da Católica e nos acompanhar aqui pelo YouTube para mais episódios. Tchauzinho!